vão receber do Senhor nessa manhã. É Ele quem faz, nós somos apenas um canal. Glória a Deus. Glória a Deus. Carol, Tati, sejam bem-vindas. Deixa eu colocar aqui. Maternidade profética. Vamos convidando. Deixa eu convidar aqui minhas amigas. Seja bem-vindo, Pastor Eliton. Muito bom ter a presença do pastor, pai, conosco nessa manhã. Minha querida Kélia, mulher reposicionada, seja bem-vinda. Nossa, eu tô imergida nessa canção, nesse hino, não tô conseguindo nem... Tudo que nós vemos nos faz lembrar o Senhor, será? Essa é a verdade. Essa é a necessidade de que nós venhamos a conseguir, nem sei pronunciar o verbo direito. Mas o certo é que nós precisamos ver o Senhor em tudo. E nós conseguimos. Diante das dificuldades, diante das lutas na maternidade, na paternidade, será que tudo que nós vemos, até aquilo que não nos agrada, será que nós vemos o Senhor? Tudo faz lembrar o Senhor? Será? Nós precisamos ver só o Senhor na prática, no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Vou aqui clicar no aviãozinho, chamar as amigas e os amigos para vir estar conosco. Chama aí você também. Se falar sobre maternidade pode ajudar alguma mulher, algum pai, de repente, convide-os para vir estar aqui. Nós vamos falar à luz da palavra do Senhor. Sejam bem-vindas, Jane, seja bem-vinda, querida. Todas, Vivi. Sejam bem-vindos. Vou chamar aqui, vou clicar no aviãozinho e chamar, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje vai encontrar corações férteis, terra fértil nessa manhã. Chama aí você também. Se você convidou alguém para vir estar conosco, coloca um joinha aí. Vamos compartilhar. A bênção não pode ficar só em nós, só conosco. Nós precisamos alcançar mulheres. Chame as suas amigas. Essa amiga que eu sei que ela precisa, vou chamá-la. Essa também. Chama 3 mulheres para estar com você. Pronto, chamei. Juliana, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A Jana chamou, o pastor Eliton chamou também. Vamos lá? Essa música fala, que a que nós estávamos ouvindo, que tudo faz lembrar o Senhor, tudo faz lembrar o Senhor. Será que tudo mesmo nos faz lembrar o Senhor? Hoje nós vamos falar sobre maternidade profética. Bruna, que tema é esse? Será, Bruna, que você não está falando de autoajuda? Ajuda do alto? Eu tenho ouvido muito sobre isso e tenho me preocupado. Nessa confusão de trazer o amor do Senhor com autoajuda, essa mistura, mas vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre maternidade profética. Chama, envia essa live, envia o aviãozinho para uma mãe, um pai
que precisa ouvir a palavra do Senhor, que talvez esteja passando por um momento conturbado na maternidade, na paternidade. Obrigada a todos que estão colocando aí o joinha. Muito obrigada. Vocês vão ver que vai valer a pena, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E nós somos apenas um canal, nós somos uma ponte, né? Mas vamos lá. Eu sei que todo mundo tá, né, com o tempo corrido, todo mundo tem, né, os compromissos, obrigações. E eu quero já sei logo, eu quero me apresentar, se caso tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez. Tem alguém aqui que está assistindo essa aula? Cláudia Regina, seja bem-vinda, Claudinha. Ivonete também, muito obrigada, meninas. Alguém está assistindo essa escola para mães pela primeira vez? Ou pela segunda vez? Tem alguém, gente nova aqui? Suzue chegou, seja bem-vinda. Tem gente nova aqui na escola? Alguém já assistiu alguma aula? Conta aqui pra mim, fala eu, Bruna, eu tô chegando agora. Amém, Tatiane, concordo com você plenamente. Tem alguém que tá chegando aqui agora, né, por essa semana, por esses dias? Minha primeira vez, olha, seja bem-vinda. Bom dia meninas. Rose, seja bem-vinda. Então, eu tô chegando agora. Sejam bem-vindas. Marta, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre maternidade profética pela primeira vez, Tatiane. E já estou com muita expectativa, expectativas boas, né? Então, deixa eu me apresentar então, já que é a primeira vez, né, de muitas de vocês. Te conheci ontem, que doçura a live com a Dani Fraguito. Amém, nós vamos continuar falando hoje. De onde vocês são? Eu sou de Goiânia, vou me apresentar, né? Ontem eu tava assim, com tanta vontade, com tanta expectativa, que eu falei muito pouco de onde que eu sou, né? Falei ontem que eu sou casada há 20 anos, com o lindo Amara Guiar, um homem que Deus usou para me amar, para me abençoar, né? E nesse ano nós fazemos 20 anos, temos 4 filhos, uma neta, sou de Goiânia, congrego na Assembleia de Deus. Lembra que eu falei ontem que a minha igreja ela é tradicional? Pois é, eu sou da Assembleia de Deus. São Vicente, Luciana, seja bem-vinda. Regina, Congonhas, que bom! Pará de Minas, gente, que tanto... de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindas, que bom! Isabela, seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui. Fico muito feliz, né? E essa simples goiana aqui, alcançando vocês em lugares tão distantes. Te conheci ontem, foi a resposta às minhas orações. Amém! Amém! Se a internet caísse aqui agora e eu não tivesse a oportunidade de entregar a mensagem do Senhor, eu já ficaria feliz só com o seu testemunho. Quem falou, Juliana, resposta de oração, pronto, missão cumprida. Mas o Senhor ainda tem uma porção maior da palavra dele para nós. Vamos continuar falando sobre o que iniciamos ontem. Bom dia, Pai do Senhor, beloved. Que linda, que bom. Isabela é minha cunhada, seja bem-vinda. As cunhadas são bênção, tá vendo? Rio de Janeiro, minha primeira vez aqui, que bom conhecer vocês, muito bom, fico empolgada querendo conhecer e conversar com vocês, muito bom. Meninas, então, né, falei um pouquinho de mim, sou daqui de Goiânia, congrego na Assembleia de Deus, né, pastor Abigail Filho, pastor Wilma Almeida, um casal que tem me abençoado minha família, né, e vocês ontem ouviram um pedacinho, um pouquinho do meu testemunho, um casal que tem convidado, acredito que é uma conexão divina, amém. Quanto aprendizado na live de ontem, né? Foi mesmo, Regina, eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida, das dificuldades que não é só você que passa. Ontem eu falei, né, e aí eu achei engraçado, não é só na sua casa que menino come de boca aberta, que menino às vezes fala que não podia, que fala borracha. Não é só na sua casa que menino desobedece, que menino dá birra, que menino dá piti. Não é só na sua casa.
são nas nossas casas. E como fazer, como levar a maternidade, como conduzir uma maternidade profética. E talvez nós vamos falar isso. Eu já quero te avisar que terça-feira que vem, às terças e quintas, 10h10 da manhã, temos a escola para as mães. E hoje eu não vou conseguir falar tudo que eu anotei, Então, terça-feira que vem vai ser a continuação. Já vou te dar um spoiler. A terça-feira que vem o tema é "E quando coisas ruins acontecem?". Então, esse é o tema de terça-feira que vem, porque as nossas aulas da escola para as mães são sempre terças e quintas, 10h10. Terça-feira que vem, já vou te dar o tema de terça-feira que vem, que será "E quando coisas ruins acontecem?", na maternidade, na nossa vida, na nossa casa. Como que, né? Peço para que seja uma mãe melhor. Amém, amém. Meninas, sejam bem-vindas, vocês que estão chegando. Hoje, eu vou continuar o tema que eu fiz a introdução ontem, né? E hoje eu quero continuar com esse tema, né, da maternidade profética. Eu quero começar te contando uma história, talvez você conheça. A história de um menino por volta de uns 8, 9 anos, que estava embaixo da mãe, sentado, né? A mãe sentada e ele sentado nas pernas da mãe, brincando. E aí, ela estava bordando. Essa história é antiga, já ouvi ela há anos atrás, talvez você já tenha. Paula, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Meninas estão chegando. E aí esse menino, né, esse filho, estava sentado nas pernas, embaixo das pernas da mãe, e a mãe bordando, né? É uma história antiga, então talvez as mães nem façam isso mais. Sabe aqueles discos, aqueles aro, na verdade, um aro em que a mãe prendia um pano, tecido, um aro prendia no outro tecido, lembra? E as mães ficavam bordando ali, ponto cruz, aquelas coisas lindas que eu admiro a arte, né, do ponto cruz, aqueles bordados maravilhosos. E o menino embaixo da mãe. E aí ele olhou para a mãe e falou assim: "Mãe, não tô entendendo nada, seu desenho tá tão confuso, tá tão emaranhado de linha, não tô entendendo nada". Vocês conhecem essa história? E aí a mãe pega e responde para ele: "Meu filho, o bordava em um tiar". Olha que lindo! Eu acho lindo, eu admiro essa arte, porque é tão minuciosa, tão detalhista. E aí a mãe fala para ele assim: "Meu filho, você não está vendo o bordado terminado, você não viu ainda o desenho completo". E eles embaixo assistindo, né, a mãe fazendo aquele trabalho e aquele emaranhado de linha, né? E muitas vezes o Senhor age assim na nossa vida. Por exemplo, na minha história, eu não esperava que a minha filha não conheça essa história. Pois eu já ouvi há muitos anos atrás, mas a moral da história era que o menino, que nós somos esse menino, que nós vemos Deus trabalhando, nós vemos o Senhor bordando, né, fazendo toda a nossa história, nós estamos vendo de baixo para cima, nós estamos vendo um emaranhado, coisas que acontecem, coisas que não esperávamos, na nossa maternidade, dias difíceis. A gente ensina o menino um caminho, ele escolhe outro, a gente fala, ensina, né? A gente faz conforme Provérbios 22:6 fala: ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E quantas de nós temos filhos de adolescentes, jovens, adultos, né, pais, mães de família, e que às vezes não estão no caminho do Senhor. Eu quero te trazer uma palavra de conforto, de paz e de tranquilidade. Aquieta-te. Aquieta-te. Nós estamos olhando pela parte de baixo do bordado. Nós não estamos vendo a obra terminada, a obra completa. E aí, eu falo sempre, olha, para quem assiste a escola para as mães, precisa dos 3 Cs: caderno, caneta e o coração. Pegou seu caderno? Pegou sua caneta? Já está aqui com o coração disponível, com o coração aberto?
Então vamos lá. Anota aí. A vontade de Deus nem sempre caminha conforme o que eu espero. A vontade de Deus nem sempre caminha conforme o que eu espero. No meu caso, né, eu ia dando o meu exemplo para você. Quando eu criei todos os meninos, né, eu não esperava que eu fosse ser avó tão cedo, tão jovem. Eu não esperava que a minha filha, aos 16 anos, engravidasse e tivesse uma menina linda. Eu não esperava. Então, na nossa história, quantas mães que eu conheço, que o menino, o rapaz, se envolve com más companhias e se distanciam dos caminhos do Senhor. São coisas que acontecem na nossa história que nós não esperamos. E aí vem o motivo dessas aulas de maternidade profética. Qual é a nossa atitude? O que é que nós precisamos nos preocupar? Quais são o nosso comportamento? Qual que tem que ser o meu comportamento e o seu comportamento diante dessas circunstâncias? Esse é a grande chave, talvez a grande questão. Como nos comportar diante de um menino que você conversa com ele, né, das crianças menores, né? Você conversa, ensina, fala, acompanha, fala, nós vamos passear, nós vamos na casa de fulano, né? Mas comporte-se. E aí chega lá, o menino vira outro. E o menino faz aquilo que não tem costume de fazer, fala o que não tem costume de falar, e você, né, fica com aquela cara de tacho, fica com aquela cara grande, e as pessoas te olham tipo assim, nossa, você não educa esse menino, né? As pessoas às vezes não falam, mas você percebe no olhar. Será que essa mãe não educa esse menino em casa? Será que esse menino não é disciplinado em casa? Será que essa mãe é mais uma omissa? Será que essa mãe é negligente? E muitas coisas acontecem na nossa maternidade que fogem do nosso controle, fogem do nosso domínio. Acontecem fora do nosso querer, né? Escapa pelos dedos, vai no shopping, vai em algum lugar, no comércio com os filhos, e aí é birra, é briga, é um que corre, é um que pula. Acontece, não é só aqui na minha casa e nem só na sua. É praticamente 99,9% dos lares. Acontecem essas coisas. Existem momentos na estrada da vida que ficamos em uma encruzilhada sem saber o que fazer. Se eu atendo os olhares de julgamento, me exigindo um posicionamento ao ver, né, dos olhares, não ao meu ver. E aí a minha grande preocupação em compartilhar com você não é que eu sei tudo, mas é uma conversa aqui, olha. Vamos escrevendo que eu vou lendo e nós vamos conversando. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes eu pensei, o que eu faço, Jesus? O que eu faço? O que eu falo? Muitas vezes, né? Mas eu creio tanto naquele versículo de Isaías que fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa é a minha missão aqui, te conduzir a uma reflexão, a uma meditação, a um posicionamento. Posicione-se conforme o Senhor Jesus espera que você se posicione. Não se posicione segundo as opiniões alheias. Não se posicione segundo os olhares de julgamentos. A nossa maternidade é profética. E o que é isso, Bruna? Maternidade profética. Profético, segundo o dicionário, diz aquele que antevê o futuro, que contém profecia. Então, aquele que antevê o futuro. Se nós, mães, não falarmos na vida dos nossos filhos,
Não o que eles são hoje, mas o que eles realmente são. Quem eles realmente são? Onde que nossos filhos vão parar? Se nós, mães, formos mais uma para falar assim, ixi, sabia. Não. Se nós formos mais um na vida deles para falar assim, nossa, sabia que você não ia conseguir. Sabia que você não ia dar conta. Igual o goiano fala, né? Goiano fala assim, dá conta. Sabia que você não ia dar em nada. Sabia que você não ia saber fazer isso. Sabia que você não ia escolher bem. Sabia que você ia me desobedecer. Imagina o coração de um filho ouvindo isso. Deixa eu ir vendo aqui o que vocês estão falando. Né? Tenho 2 hiperativos em casa e passo por situações assim. Pois é, eu tenho uma imperativa em casa, que é a minha moça, que hoje tem 18 anos, completou anteontem. Feliz demais com os 18 anos, ela foi um dia memorável. Exatamente, tem hora que eu não sei o que fazer, não é só você. Cadê seu nome? Jana, não é só você. Tem momentos, mas sabe que nesse momento que nós não sabemos o que fazer, faz igual Maria, que eu disse ontem na live com a Dani Fragueto, faz igual Maria, silencia e analisa o que todos aqueles acontecimentos querem dizer. Silencia e fala com o Senhor, tenta ouvir a voz de Jesus. O que é que ele... Jesus com certeza não vai falar assim, pega uma vara e bate nesse menino, acaba com a raça dele. Jesus não vai dizer isso. Concorda comigo? Jesus nunca vai falar pra você assim, é mesmo? Olha pra esse menino com desprezo, mesmo que ele merece. Jesus não vai dizer isso. Então o que Jesus vai falar no seu coração? O que o Senhor, o que o Espírito Santo fala no seu coração? Falará no seu coração. Se no momento mais difícil, em vez de falar, faz igual Maria. Quando o anjo fala com ela, salve agraciada, você mãe, você tá grávida, e ela questiona, mas eu sou virgem. E aí depois que o anjo sai, que o anjo vai embora, ela fica pensando, o que será? Lucas 2,19, se eu não me engano, se eu não estiver enganada. Põe aí alguém. Então ela fica pensando sobre todos aqueles acontecimentos, o que realmente quis dizer tudo aquilo. Ela ficou pensando de todas as dificuldades que viriam. Não seria fácil ser a mãe do Salvador, e aí? E aí como é que vai ser? E quando ela começou a caminhar com Jesus, como filho, ensinando, sabendo que ele era Deus, e sabendo o final dele, talvez ela já foi lembrando do que o Antigo Testamento falava, ela sabia que aí talvez ela foi se lembrando de tudo que ela já tinha ouvido falar, que o Messias nasceria de uma virgem, que ele levaria sobre si as dores. Já pensou essa mãe? Sabendo de tudo que ela ia passar? Então naquele momento ela parou ali, pensou, analisou, e cheia do Espírito Santo ela prosseguiu, ela continuou. E ela ensinou para Jesus tudo que ela tinha que ensinar. Tem um livro aqui, ó, eu acho que é o segundo aqui nessa lista, do Augusto Cury, que ele fala sobre Maria, a maior mãe e educadora que já existiu na história. Eu tô querendo fazer uma série de aulas segundo esse livro. Fala aí pra mim se vocês gostariam de participar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Julgamento das pessoas que nos deixa triste, como é difícil lidar com julgamentos, na encruzilhada, se voltar quebrantada para o Senhor, alinhar o coração com o dele, esse é o meu propósito, esse é o meu propósito, alinhar o seu dia a dia com a vontade do Senhor, o seu cotidiano, declarar a vontade de Deus na vida deles, profetizo todos os dias que o Senhor me deu eles como bênção, amém, vamos falar a palavra. Amém, amém. Tenho 2 meninos de 10 e 5, eles testam o tempo todo. Se fosse só aí, minha querida. Os meus têm 4 e 8, cuido demais. Os meus têm 8 e 4, e cuido demais de 4. Já li. Então, Jana, vamos fazer aqui uma live de repente?
Com certeza, esse livro é maravilhoso. Então, Jana, vamos que de repente a gente faz lives aqui juntas, com certeza. O estudo de Maria será uma bênção. Maria, contudo, observava silenciosa, na minha versão fala silenciosamente, todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Amém. Estou cuidando do neto. Eu também tenho uma netinha aqui. Eu cuido dela na parte da tarde, quando a minha filha trabalha. Então, meninas, a vontade de Deus nem sempre caminha conforme o que eu espero. E aí, como proceder? Como me comportar diante dessa vontade de Deus? Na maternidade não existe ponto A que liga ali em linha reta ao ponto B. Na maternidade é assim, ó. É aquele emaranhado. Já viu uma imagem que tem assim, ó, uma pessoa sentada na mesa, ouvindo o que a outra está falando, e aquele emaranhado de fala, de comportamento, de tudo? Na maternidade não existe uma linha reta entre o ponto A e ponto B. Não é assim. As coisas não saem exatamente como planejamos. As coisas não vão acontecer exatamente como esperamos. Eu criei esse menino, amamentei, dei remedinho, dei vitamina, vigiei à noite, dei comida, acompanhei, levei para a escola, fiz tarefa, passou de ano e tudo. E aquela sequência, aquele processo, né, que muitas de nós que já temos meninos grandes, aqui em casa são 6 anos, 13, 18 e o de 23. Do de 23, eu tenho que toda hora estar reafirmando para ele: você é um grande homem de Deus, você é um grande empresário, eu acredito em você, você é diferente, você nasceu para brilhar, você entendeu? Mesmo quando ele faz os negócios que ele poderia ter sido feito melhor. Essa é a nossa missão, profetizar, maternidade profética. Né? Quando aqui em casa aconteceu da gestação da minha filha e aqueles olhares, e aí eu falava para ela: você não é esses olhares, você não é assim, você é uma grande mulher de Deus, você é diferente, você nasceu para brilhar, você nasceu para ter um futuro brilhante, sua vida todinha não é esse momento. Continua caminhando, não para de estudar, continua estudando, eu tô com você, vou te ajudar, você vai brilhar. Você vai brilhar cada dia mais, o Senhor é contigo, Ele que te ajuda, Ele te fortalece. Dias repetindo, fala: Bruna, mas eu já disse isso, fala de novo. O de 13 anos daqui de casa, né? O de 13 anos tem aqueles perigos, né, das más companhias, tá empolgado, saiu da infância, mas também não é jovem adulto, tá adolescente, e as companhias acham divertido aquele momento, né, e ri toda hora. E toda hora eu tenho que lembrar ele: você é diferente. Você tem um brilho que ninguém tem. Você tem um brilho do Espírito Santo. Nossa, como que você é diferente. Como que você é gentil e educado. Não deixa ninguém roubar a sua essência. E aí vai. E aí eu vou trabalhando e vou lembrando ele todo o tempo. Isso é uma maternidade profética. É você antever o futuro. É você trazer o futuro para o seu filho. Ele não é o que está acontecendo hoje. Ele não é a circunstância de hoje. A circunstância de hoje não define quem é seu filho hoje. Bruna, mas meu filho já tem 20 anos, 22, 25. O que ele está vivendo hoje não define o futuro dele. Ele vai crescer, é um processo, ele vai amadurecer, vai passar essa fase. E qual o seu comportamento diante de todas essas dificuldades? Eu acredito em você. Tô contigo, não abro. Aonde você for, eu vou chorando, mas eu vou com você. E vai essa fase, vai passar. Porque você nasceu para brilhar, você nasceu para ser diferente, você é diferente, você é uma grande mulher de Deus, você é um grande homem de Deus, você é um grande empresário, você é um grande vendedor, você é um grande médico, o que ele é grande? Você é aquilo que você escolher ser, você vai ser grande. Acreditar, sabe?
E ontem na live de ontem, a Dani, né, falou sobre Joquebede. Joquebede, quando o bebê nasce, ela vê que ele é diferente, ela percebe que ele é diferente. Olha, ela já tinha tido Arão, Miriam e aí teve Moisés. Quando Moisés nasce, ela vê, ela percebe que aquele menino era diferente. Por que aquele menino é diferente? Não é pra beleza, talvez ele parecesse com os outros 2 filhos, mas ele tinha algo diferente. Nós precisamos ver o que nossos filhos têm de diferente. Às vezes ele já tem um dom para cantar, um dom para orar, um dom para profetizar, um dom para ser instrumentista. E nós precisamos, sabe, fomentar isso neles. Não, meu filho, ele tem o dom de ser pregador, ele tem facilidade com as palavras, ele é comunicativo. E ir aguçando isso neles, sabe? Hoje eles não são, nossa, Bruno, mas hoje ele é tão tímido. Hoje ele se esconde dos outros, mas você vai profetizando. Mas não é aquelas profecias, não, sabe? É assim, sutilmente, nossa, mas eu acredito em você, meu bem. Eu acredito em você, meu filho. Nossa, minha filha, como eu acredito em você. E eles vão crescendo, ouvindo, sabe? Mamãe acredita em mim. Fulano acredita, mas mamãe acredita em mim. E a opinião da mamãe é quem vale. E você reafirma com a palavra. E você reafirma com o que a Bíblia diz. Tudo isso diante a vontade de Deus nem sempre caminha conforme o que eu espero. A nossa vontade é que nós não venhamos a precisar ter que ficar reafirmando e lembrando eles. É que tudo corra tão tranquilamente, né? Que a gente não precisa estar lembrando eles quem eles são. A nossa vontade é que eles caminhem num processo tão tranquilo e tão certinho que não vai ser preciso nós ficarmos lembrando eles quem eles são. Mas a realidade é que quedas vão acontecer, desvios podem ocorrer e nós precisamos estarmos ali, sabe? Lembrando quem eles são, expressando todo o nosso amor. A nossa maternidade não é uma linha reta, não é como, né, o coach diz. Te pego no ponto A, que é seu estado atual, e te promovo para o ponto B, que é o estado desejado. Não é assim na maternidade. Ainda assim que eu posso te ajudar como coach cristã a ter uma trajetória de um desenvolvimento pessoal seu, para você exercer uma maternidade leve, feliz e tranquila. Mas que vai ser todos os dias linear e perfeito, não será. Bom dia, Dani, que bom que você chegou, ser de luz. Catarina, seja bem-vinda. Declarar palavras de bênção. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Profético. Isso mesmo, Anne. Bruna precisa sair, vai em paz, minha querida Luciana, vai em paz, profetizemos. Apoio de mãe sábia e o diferencial reforça sempre isso. Meninas, o que diz em Romanos 8:28? Nós sabemos, né? Nós sabemos recitar até dormindo Romanos 8:28, não é verdade? Todas as coisas, como que é? Contribuem para o bem. Eu sei que vocês estão falando aí. Porque é um verso muito conhecido, muito conhecido. Romanos 8:28 diz o quê? Sabemos que... Vou falar uma linguagem diferente que é para te surpreender. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas é igual a letra da música. Quem chegou no comecinho viu que eu fiquei ouvindo uma música bem forte, bem linda, né? Eu te vejo em tudo, na criação do mundo, na onda do mar. E será que nós vemos o Senhor em tudo, nos dias difíceis também? Nos acontecimentos que fogem do nosso controle, que não é aquilo que nós esperamos, será que nós vemos o Senhor ali também? Meu filho muito comunicativo, oramos juntos, mas antes ele não gostava, mas hoje ele me chama para orar. Olha que lindo! É um hábito, é o contínuo, né? É a prática.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí eu te pergunto, olha só a pergunta ousada que eu vou te fazer. Você conhece a história de José do Egito? Você conhece a história de José? José do Egito, você conhece a história dele? Conheço, Bruno. Eu sei que ele sonhou, ele teve 2 sonhos. No segundo sonho, até o pai dele ficou indignado. Até o pai dele ficou indignado. Falei, como assim? Mas tá falando que eu e sua mãe, nós vamos nos prostrar diante de você? Nós conhecemos. Você conhece a história de José? Aí depois que ele sonha, né? Ele era preferido do pai dele. O pai dele manda ele ficar vigiando os irmãos dele ficam indignados porque ele fica vigiando e contando tudo pro pai dele, né? Deles, para Jacó. Conhece a história? E aí José é vendido para os ismaelitas. Aí ele torna-se um escravo na casa de Potifar. Ele tinha o quê? Ele tinha um propósito, certo? E aí Romanos 8:28 se cumpre na vida de José, certo? Concorda comigo? Todas as coisas contribuíram para o bem de José. Ele amadureceu, ele cresceu, ele tornou-se um grande homem de Deus, sim? Concorda? Mas e se José fosse seu filho? E se José fosse o meu filho? Como que você se comportaria diante de toda essa saga que ele viveu, de toda essa história que ele viveu? E se José fosse o seu filho? E aí? Como que você se comportaria? Como que eu me comportaria? Você já pensou nisso? Rosi Lopes. A história de José, Rosi, é assim, né? Um pai tinha 12 filhos. E me corrijam, meninas, se eu errar aqui na altura da história. E aí, o mais novo, sem ser o caçula. Tem o caçula que era bebezinho e tinha o mais novo que já se movia, se movimentava, que era o que iria vigiar os outros irmãos. São os filhos de Jacó. E aí, Deus deu, Gênesis 37. Boa, pastor? Anota aí, Rosi, anota aí para você ler depois. Gênesis capítulo 37. E aí, o resumão, Rosi, é que esse menino, Deus deu para ele 2 sonhos. Sonhos de que ele governava, ele ia governar. Mas, quando ele conta para os outros, para os irmãos, para o pai, eles não entendem. Eles não entendem, eles ficam indignados. Como assim? Nada a ver, nós vamos nos prostrar diante de você. Ele vê feixes, né? Ele sonha com feixes de trigo que se curvavam diante dele. Depois ele sonha com o sol e a lua. E aí certo é que os irmãos, com muita raiva dele, por tudo que ele fazia, o que ele fazia? Ele era imaturo, então tudo que ele via, ele contava pro pai dele. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele contava pro pai dele. Os irmãos dele ficavam possessos com ele, bravo. E aí um teve uma ideia, vamos jogar esse menino no buraco. Vamos matar esse menino? Vamos matar. Aí o outro fala, não vamos matar não, vamos vender ele. E aí a história desse menino começa, de José do Egito. E aí ele torna-se escravo na casa de um homem chamado Potifar. Mas em tudo o Senhor era com ele, Rosi, tudo o Senhor era com ele ajudava. E vai imaginando você mãe desse menino. Você ia suportar ver tudo que o Senhor foi fazendo na vida dele, sem reclamar, sem murmurar e com atos proféticos? Certo é que ele foi escravo muitos anos, aí depois ele ficou preso, ele foi acusado injustamente, ficou preso por mais outros anos, mas foi lá na prisão que ele foi lembrado. E em todo tempo ele andava com o Senhor, em todo tempo o Senhor era com ele, Deus era com ele em todo tempo, onde ele ia, por onde ele passava. Até na prisão ele tornou-se chefe dos carcereiros, né? Deus era com ele. Imagina nós sendo a mãe desses meninos. Se nós achamos maravilhoso todo esse acontecimento e a chegada maravilhosa de José a ser governador, ele torna-se governador do Egito. Era o faraó e depois ele um homem temente a Deus no Egito. Nós precisamos estarmos dispostas a profetizar, trazer o futuro para aquilo que realmente o Senhor projetou, planejou para a vida dos nossos filhos. 13 longos anos de prova.
13 longos anos de prova. E aí o que acontece? E se fosse o meu filho, o seu filho, em todos os acontecimentos ruins que foram acontecendo na história dele? Nós precisamos ter atos proféticos, acreditar no futuro, daquilo que o Senhor tem para a vida deles para hoje. Trazer o futuro. Você é escolhido de Deus, você foi escolhido para essa geração. Mas para isso tudo acontecer, para nós nos comportarmos assim, é preciso o quê? Uma caminhada com o Senhor. Só vamos conseguir ser mães e pais que o Senhor espera que sejamos se nós caminharmos com Deus. Você tem caminhado com Deus? Você tem separado tempo para estar com Ele? Você tem separado tempo para se alimentar espiritualmente, para suportar todos os dias difíceis? Momentos difíceis são para forjar nossos filhos. Deus nos ajuda a ver o Senhor nesses processos. Para tudo existe um propósito. Mas tem dias que a provação é tão difícil, o comportamento de um filho nos aflige tanto que nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que é um processo. E a gente quer ver tudo acontecendo maravilhosamente bem, perfeitamente bem. Concordam comigo? Então, o que eu quero te motivar? O que eu quero te inspirar? O que eu quero te inspirar mesmo? Que você se planeje, que você se programe, que você tenha atos, momentos, atitude de separar um momento das suas 24 horas por dia. 24 horas tem o seu dia. Você precisa separar meia hora, 40 minutos para sentar-se. Pega a sua Bíblia. Olha, aqui eu tenho uma Bíblia, King James. Aqui eu tenho outra, a NVI. Para que isso, Bruna? Aí eu abro um texto da Bíblia, eu abro lá Lucas, capítulo 2, por exemplo, né, no verso 19 que nós lemos aqui, Maria ficou quietinha. Se eu não tivesse estudado a palavra, se eu não tivesse lido, né, momentos diferentes, eu não tinha observado que depois que o anjo vai, ela fica em silêncio, silenciosamente analisando e meditando em tudo o que tinha acontecido. Aí você lê numa versão, você lê outra versão, o que diz? Diz igual. Aí você vem, desenha, pega uma caneta colorida, vai lá e marca e está se alimentando. Aí você fala, Jesus, o que é que o senhor queria ensinar com isso aqui, que o senhor escreveu? Não é impossível. Sabe o que precisa? Você tirar um tempo para isso, você se posicionar e falar, olha, depois que todo mundo dormir, eu vou tirar o meu tempo com Deus. Não, eu vou me levantar 40 minutos antes e vou tirar o meu tempo com Deus. É essa atitude sua de se posicionar, de estar com o Senhor que vai te fortalecer para os dias difíceis, porque eles virão. Lembra que a vontade de Deus nem sempre caminha conforme o que eu espero? Lembra de Marta, Maria e Lázaro? Lembra que Lázaro morreu? Que Jesus foi avisado? Conhece Rosi, cadê seu nome? Rosi Lopes? Você conhece a história, Rosi? De Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, que ele era um amigo querido. A história não conta muitos acontecimentos na casa de Marta, nos encontros de Jesus com eles, mas a Bíblia diz que ele era um amigo amado, um amigo querido de Jesus. E Lázaro adoece. E as irmãs mandam avisar Jesus. Manda avisar Jesus que Lázaro adoeceu. Manda avisar Jesus que Lázaro, um amigo dele amado, está doente. E Jesus vem prontamente, sai correndo e vem? Não. Jesus cumpre todo o propósito dele,
cumpre toda a agenda dele que ele tinha ali e ele manda avisar, o que vai acontecer é para a glória de Deus. Na sua maternidade, muitas coisas vão acontecer para a glória de Deus. Você não entende hoje, nesse momento, eu também já passei por isso, eu não entendi. Tantas coisas já aconteceram que na hora eu pensei assim, eu não entendo isso, Jesus. Onde que eu falhei? Onde que eu errei? Onde que eu fui negligente? Onde, Jesus? Onde? Tantas vezes já aconteceu coisas na minha história. Nesses 20 anos de casada, tantas coisas aconteceram que eu pensei assim, onde foi que eu falhei, Jesus? Onde foi que eu errei? Me mostra. Vou voltar lá e vou me consertar. Mas muitas coisas eram para a glória de Deus, fosse para o nome deles. Então na sua casa, eu não sei o que você está passando hoje, o que você já passou, os dias difíceis que já aconteceram, eu não sei, mas certo é, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus chega lá, depois de dias, não vou me atrever aqui a falar quantos dias, mas depois de dias que Jesus foi avisado, Lázaro morreu. Quando Jesus chega, já tinha quase 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quando eles falam assim, me leve até o túmulo de Lázaro. O que é isso, Jesus? Já deve estar fedendo. O homem já tem quantos dias que ele está lá? E aí o que Jesus faz? Jesus chama Lázaro, vem para fora. E o nome de Deus foi glorificado. Então interprete assim na sua maternidade, minha querida. Interprete assim. Guarde essa palavra no seu coração hoje. Anota. Tudo que você vier à mente, fala, nossa, aquele dia, aquela situação foi para a glória de Deus. Registra, anota, guarda. Para no momento oportuno, você trazer à memória aquilo que vai te dar esperança novamente. Sabe, esse meu perfil aqui, maravilhosamente, mãe, é sempre estar movendo e movimentando a sua mente. Atitudes, exercício, praticidade, dia a dia, cotidiano. O que nos ajuda na caminhada é o arroz com feijão de todo dia. Talvez você vai me ouvir falar algumas coisas aqui tão simplistas. Nossa, mas a Bruna, ela não tem aquela palavra eloquente. Não, eu falo o que acontece no dia a dia meu e seu. Sabe, aquelas coisas que ninguém fala, que menino na sua casa mastiga de boca aberta, que menino na sua casa dorme sem tomar banho, que menino na sua casa sai e dá um piti na cara dos outros, que você fala assim, não é para pedir, não é para falar, não é para fazer, eles vai lá e faz tudo o contrário. Acontece na minha casa e na sua também. E é nessas pequenas coisas que nós vamos superando e conquistando e nos movendo, é que nós vamos caminhando e crescendo e sendo como a Bíblia fala. Que a Bíblia fala o quê? Que o cristão, ele é como a luz da aurora, que ele vai se aperfeiçoando, ele vai caminhando, vai clareando até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitas hoje. Os nossos filhos não são. Outros sim, um adendo, abre aspas. Não compare a sua vida espiritual com os seus filhos, independente da idade que eles tenham, não é justo. Você já tem uma longa caminhada, você já tem uma longa trajetória com Jesus que eles ainda não tiveram. Mas eu ensinei, mas eu falei, mas calma, eles ainda estão processando. Não exija que os seus filhos tenham os comportamentos exatos como você espera. Eles estão num processo. Eles estão caminhando, Para finalizar, Deus tem planos. É o texto que fala, Romanos 8:28. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósitos com todos. Deus tem propósito com todos os nossos filhos. Não existe o mais lindo, mas que não é tão lindo assim. Um que tem um chamadão e um chamado pequeno. Um que se destaca numa coisa e um que não se destaca. Não, todos têm um chamado. Todos os nossos filhos têm chamado. E aí, Deus tem planos.
Mas esse plano de Deus não segue uma lógica humana. Anota isso aí. Para os momentos de adversidades, o propósito de Deus existe. Os planos de Deus existem. Mas porque uma coisa está fugindo do seu domínio, do seu controle, não significa que saiu dos controles do Senhor, do controle de Deus. Pode ser que esteja saindo do seu, mas não do de Deus. Lembra daquele versículo que fala assim? Qual que é o versículo que fala assim, ó? As coisas de Deus são loucura para o mundo? As coisas de Deus são loucura para o ser humano. Nós não vamos compreender. O Senhor, Ele é eterno. Ele já viu o primeiro dia de vida nosso até o último dia de vida nosso. E dos nossos filhos também, não é só o nosso. O Senhor já viu todos os dias. Bruna, mas tem o livre-arbítrio. Bruna, mas tem as escolhas. Bruna, mas... Aí que você entra na intercessão, no seu ato profético, na sua maternidade profética. Quando eles fizerem escolhas erradas, você vai estar ali como a guardiã do seu lar. Você não vai arredar o pé. É ali que você entra. Bruna, e o livre-arbítrio? Meus filhos podem escolher. Mas é ali que você entra. A sua missão é essa. Não é mudar a mente deles, mas é estar na retaguarda, cobrindo, profetizando, ministrando. E na oportunidade que você tiver de olhar nos olhos deles, com aquele olhar de doçura, de mãe, e dizer, eu acredito tanto em você. Ainda que você não acredita nada, mas profetiza, eu acredito tanto em você. Você não é esse de hoje, você não é essa de hoje, você é muito mais linda. Eu vejo o seu futuro brilhante. Mas sabe que nós só teremos coragem de fazer isso de verdade, trazer o menino vir aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. Menino fedido, menino sujo, menino que veio, você não sabe da onde. É seu menino, pega esse menino aqui. Ama ele, que o Senhor está falando com alguém nessa manhã. O Senhor está falando com alguém que o menino chegou sujo da rua, que o menino chegou cheirando mal. Cuida desse menino, ama esse menino, beija esse menino, ama esse menino. Olha, abraça esse menino. Ele não merece, Bruna, não interessa a graça, um favor imerecido. Abraça esse menino, ama ele, oferta todo o seu amor a ele, incondicionalmente. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que o nosso amor se assemelha com o de Deus. O amor que mais se assemelha com o amor de Deus é o amor de mãe. Porque nós amamos, nós amamos, nós amamos. A gente ama esses meninos. Ame o seu menino, independente do jeito que ele está, independente do que ele está falando, independente, ama esse menino. Anotou aí? Deus tem planos, mas esses planos não seguem uma linha lógica, uma linha de lógica humana. Amém, amados? Amém. Amém. Eu preciso ir buscar as crianças na escola. Mas a palavra é essa. Ama esse menino, seja uma mãe profética, não anda por vista, anda por fé. Ato profético, um ato profético. Sabe o que é um ato profético? É você andar por fé e não por vista. É você trazer o futuro para a vida hoje do seu menino, da sua menina, independente da idade que eles tenham. Enquanto são pequenininhos, conta. Enquanto eles são pequenininhos, conta todo dia histórias lúdicas e conta para esses meninos o que Jesus fez, como ele fez, que lindo, que maravilhoso. Mas quando eles forem crescendo, ama esses meninos, Independente se foge a tudo que você falou, todas a sua cultura. Ai, porque foi assim, na minha história foi assim, porque eu fui ensinada assim. Ainda que esteja fugindo de tudo isso, lembre-se da graça. Lembre-se da graça. O que é a graça? É uma bênção imerecida. Sou testemunho disso, Eliseu. Olha que lindo.
Independente. Ah, mas esse menino do jeito que ele é hoje. E traz para o futuro, traz do futuro para a vida dele hoje. Olha com um olhar terno. Só andando com Jesus todo dia que você vai conseguir olhar com um olhar terno, com um olhar doce, com um olhar amável. Esse menino que tá te dando trabalho, que tá te afligindo, que tá te angustiando, que tá te deixando preocupada, que não te deixa dormir. Ele é seu, ela é sua. E você foi habilitada, você foi capacitada por Deus para dar conta do recado. Esse momento difícil vai passar. Mesmo que você não esteja vendo uma saída, ela existe. Entenda que o seu olhar, ele é limitado, ele é só para o que você já tem de experiência para o hoje. Mas Jesus não, Jesus é eterno. O nosso Deus, ele é eterno, ele já conhece todas as histórias. Ele já viu tudo, toda a história completa. E ele conta com você para ser uma mãe profética. Para ser uma mãe profética. O que é essa mãe profética, Bruno? Eu tenho certeza que alguém fica assim, né? O que é esse negócio de mãe profética, Bruno? É uma mãe que anda por fé e não por vista. Especialmente nos dias difíceis. Amém, minhas queridas? Amém! Essa live vai ficar salva por 24 horas. Só por 24 horas, porque essa aula de hoje, ela vai fazer parte do meu curso. Então, as minhas alunas que futuramente comprar o meu curso Maravilhosamente Mãe, edição 2, que vem aí, vai ter essa aula de hoje, né? Que vai estar gravada e vai ficar salva por 24 horas. Só 24 horas, Bruno. Então, manda para alguém, que alguém seja tocada, abençoada. As crianças da escola, eu vou embora. Eu vou buscar meus meninos na escola. Eu amo tanto, mães, eu amo tanto mulher, eu amo tanto que eu ficaria aqui um dia inteiro falando e sendo útil nas mãos do Senhor. Amém, mulheres? Olha a criança da escola. Bruna fala sobre o peso em relação aos filhos dos pastores e pastoras. Me manda no direct, Jana, mais sobre esse tema. O que você gostaria que eu falasse mais? O peso em relação aos filhos dos pastores e das pastoras. Eu sei, eu não sou pastora dirigente, mas no momento mais dramático da minha maternidade, nós estávamos liderando. Que tremendo. Amém. Então, combinado que essa live vai ficar salva só por 24 horas e você pode assistir de novo, anotar aqui, Bruno? Anotar aquele pensamento, sabe? Aquele insight, aquela luz que acendeu, que brilhou assim na sua mente quando você ouviu alguma coisa que eu disse, porque eu disse tanta coisa, né? E aí você anota, e essa coisa vai te trazer esperança no momento futuro, numa adversidade futura. O que é isso, Bruno? Você tá falando que eu já vou ter dificuldade? Vai, infelizmente nós vamos ter. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que ficássemos firmes, porque Ele nos daria vitória. Amém? Amém. Que Deus continue te usando. Obrigada, Bruna. Estamos aprendendo muito com vocês. Somos todas lindas e preciosas, meninas, lindas e preciosas. Amém? Salva aí. Encaminha. A sua parte é encaminhar para algumas amigas. Se elas vão assistir ou se não vão assistir, é com o Senhor. O Senhor sabe qual o coração que precisa de ouvir essa mensagem, né? Então, se o Senhor quiser abençoar mais mulheres, você seja um canal envia. Aí, se elas vão assistir ou não, né? Eu não sei, você também não sabe, né? Mas a nossa missão é entregar. Amém? Um beijo, minhas queridas. Aos pastores que estão aqui conosco, pastor Elton, não sei se ele ainda está aqui, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos, a face dele, o brilho dele em nossos olhos, em nossa vida, e que sejamos mães proféticas. Amém? Beijo, meninas. Tchau, vou buscar os meninos. Tchau.